Olá, meu nome é Raquel Ferreira dos Santos, sou estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz e integrante do grupo GEPAFICS, Grupo de Extensão e Pesquisa em Atividade Física, Comportamento Sedentário e Saúde. Meu trabalho está intitulado como Associação entre Índice de Massa Corporal, Massa Livre de Gordura e Tempo de Tela em Adultos, uma abordagem por bioimpedância elétrica. Vamos iniciar falando sobre a composição corporal. A composição corporal é um importante indicador de boa saúde e longevidade, principalmente em relação à sondagem da proporção de gordura, músculo, água e componentes corporais. Além disso, é um tipo de avaliação nutricional e que pode ser realizada por análise de impedância bioelétrica, BIA. É também um método diferenciado para medir o índice de massa corporal IMC, levando em consideração o sexo e a idade do avaliado. Outro ponto a ser considerado é o tempo de tela. Sobre isso, nos últimos anos, é perceptível o avanço tecnológico com a produção de diversos dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, notebooks, tablets, smartphones e celulares, ou seja, o tempo de tela é considerado o período de tempo gasto em frente a esses eletrônicos. Já o comportamento sedentário se caracteriza por atividades que envolvem longos períodos em posição sentado ou deitado, como em atividades como assistir TV, ficar no computador e em dispositivos móveis. Esse tipo de comportamento foi um fator agravante com a pandemia da Covid-19, especialmente no período de isolamento social. Nesse aspecto, há evidências de que o excesso de tempo de tela tem ocasionado alterações na composição corporal das pessoas. Além disso, estudos mostram que a composição corporal e o considerável aumento de tempo de tela estão frequentemente ligados aos comportamentos sedentários, principalmente em adultos. No Brasil, o comportamento sedentário, mais o tempo de gasto em tela, mais a composição corporal, estão associados entre si, principalmente no crescente aparecimento de doenças crônicas entre a população brasileira. Dada a importância dos impactos do tempo gasto em tela, da composição corporal e do reconhecimento que há poucos estudos sobre a temática no Brasil, o presente trabalho teve como objetivo a identificar a associação entre indicadores de composição corporal mensurada por uma impedância bioelétrica e tempo de tela em adultos. A amostra foi composta por 65 participantes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, recrutados entre os anos de 2023 e 2024, sendo os participantes servidores e discentes da UESC, tendo acesso à internet para leitura e preenchimento dos questionários online. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 6.279/830. Para a coleta de dados, foi realizado o questionário na plataforma do Google Formulários, enviados por e-mail, como foi o caso do questionário sociodemográfico, em que o participante recebia um e-mail e respondia pelo Google Formulário. Para a coleta de dados sobre o tempo de tela, o participante recebia um questionário sobre comportamento sedentário, que foi considerado os dias de semana e finais de semana. O participante deveria responder a seguinte pergunta: quanto tempo gasta assistindo TV, incluindo vídeos em DVD ou mídias digitais? Quanto tempo gasta jogando jogos no computador, videogames, tablets ou celulares? E quanto tempo gasta trabalhando com documentos ou respondendo e-mails no escritório e nos dispositivos eletrônicos? Para análise da bioimpedância, o IMC e a porcentagem da massa livre de gordura foram medidos por bioimpedância elétrica, a partir do aparelho IPGD-X Analyze. Na tabela 1, vamos mostrar as características distintivas da amostra desses adultos. A média de idade dos participantes ficou em 34, 61,5 foram do gênero feminino, 23,1% apresentaram renda entre R$ 1.000 a R$ 1.999. A média da massa corporal ficou em 71,6. O IMC apresentou média de 25,6. O tempo total de tela durante os dias de semana apresentou média de 418,9. A média de tempo de tela durante os finais de semana ficou em 139,6.
A média do tempo total de tela aos finais de semana apresentou média de 353,7. A média de tempo total de tela aos finais de semana ficou entre 117,9. O tempo de tela apresentou média de 767,1. A média ponderada de tempo de tela apresentou média de 257,3. A média da massa livre de gordura apresentou média de 72. Aqui vamos apresentar, na tabela 2, a análise de regressão linear multivariada da associação entre tempo de tela e os indicadores de composição corporal desses adultos. Dessa forma, os tratando do tempo de tela total, durante os finais de semana, foi observado uma associação inversa entre essa variável e a massa livre de gordura, com um beta no valor de menos 0,009 e um valor significativo de 0,023. Ou seja, à medida que há um aumento de 1 minuto no tempo de tela durante os dias de semana, nós observamos uma redução em 0,009% da massa livre de gordura. Dessa mesma forma, foi observada uma associação negativa entre a média do tempo de tela durante os dias de semana, com um coeficiente angular de menos 0,026 e um P no valor de 0,023. Ou seja, à medida em que há um aumento de 1 minuto da média de tempo de tela durante o dia de semana, nós observamos uma redução na massa livre de gordura em 0,026%. No entanto, o tempo total aos finais de semana, a média de tempo de tela aos finais de semana, tempo de tela total e a média ponderada de tempo de tela com a massa livre de gordura foi evidenciado por um P no valor de maior que 0,05 e também por um intervalo de confiança que passaram pelo zero, ou seja, não houve uma associação entre essas três variáveis. No que diz respeito ao índice de massa corporal, IMC, e a massa livre de gordura, foi identificada uma associação positiva, principalmente no tempo total de tela durante os dias de semana, com um beta no valor de 0,06 e um P no valor de 0,016, ou seja, à medida em que há um aumento de 1 minuto no tempo de tela total durante os dias de semana, há um aumento de 0,006% no quilograma por metro quadrado no índice de massa corporal. Da mesma forma, também foi observado uma associação positiva entre a média de tempo de tela durante os dias de semana e o IMC, evidenciado por um coeficiente angular de 0,019 e um P no valor de 0,016. Assim, observa-se que, à medida em que há um aumento de 1 minuto na média do tempo de tela durante os dias de semana, há um aumento de 0,019 kg por metro quadrado no IMC. Porém, o tempo de tela total aos finais de semana, média de tempo de tela aos finais de semana, tempo de tela total em média ponderada de tempo de tela, não foi possível observar uma associação positiva com o IMC, evidenciado por um P maior que 0,05 e um intervalo de confiança que passaram pelo zero. Conclui-se que o maior tempo de tela está relacionado a um IMC mais elevado e uma menor porcentagem de massa livre de gordura, destacando a importância de reduzir o tempo de tela em adultos para evitar efeitos negativos na saúde. Aqui estão as referências que eu utilizei no meu trabalho. Agradeço ao Grupo GPAFIX e à CNPq. Obrigada.